São poucos os filmes que abordam a indústria pornográfica a fim de propor uma problemática a ser refletida para além do fetiche que o meio suscita. Alguns documentários até abordam o tema para mostrar esta realidade, mas na ficção, falar diretamente sobre pornografia ainda é de certa forma um tabu. E no meio de tudo isso, surge o longa-metragem Pleasure, dirigido por Ninja Thyberg, que não só aborda a temática, mas também faz uma reflexão sobre ela. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. O projeto, que se inicia com um curta-metragem de mesmo nome, alcança uma maior projeção depois de ser premiado na Semana da Crítica durante o Festival de Cannes. É dentro desse contexto que Pleasure se torna um longa-metragem que consegue aprofundar as camadas sobre as complexas relações de poder da indústria dos filmes pornográficos. Esse é um terreno por onde a diretora sueca transita bem, uma vez que ela já realizou projetos anteriores em que o erotismo é essa matéria-prima esmiuçada a partir da narrativa fílmica. Apesar de o filme abordar a questão de mulheres inseridas em um universo marcado pela presença masculina e da consequente objetificação da figura feminina, o olhar de Thyberg na direção garante um ponto de vista diferenciado, principalmente na concepção da protagonista, Bella, interpretada pela atriz Sofia Kappel. A garota sai da Suécia para Los Angeles com o desejo de se tornar uma grande estrela de filmes pornôs. No entanto, sua ingenuidade e ambição a conduz para caminhos perigosos, muitas vezes difíceis de sair. Ao mesmo tempo em que ela luta para alcançar o seu empoderamento, a personagem entra cada vez mais na realidade obscura daquela indústria. O provocativo filme aborda como o campo dos conteúdos adultos pode humilhar e destruir as pessoas nele inserido, afinando a linha do consentimento e do não consentimento. Ele consegue transmitir muito bem as consequências da naturalização desse tipo de assunto e como o excesso dele dessensibilizam as pessoas que atuam e consomem esses conteúdos extremos. A abordagem naturalista aparece tanto através da linguagem escolhida quanto na atuação, já que muitos personagens interpretam a si mesmos no filme. A diretora desconstrói os clichês relacionados às figuras que trabalham na área, principalmente as mulheres. A protagonista não cai naquele universo acidentalmente. Ela tem o desejo ingênuo de desenvolver uma carreira nesse campo, mesmo ainda não compreendendo os resultados que isso pode lhe causar. E inserida no meio, ela vai vivendo situações que progressivamente passam a desiludi-la. E entendemos isso mesmo que a sua construção como personagem não abarque toda a complexidade que uma figura dessas poderia evocar. O desencanto da protagonista é semelhante a qualquer frustração profissional, só que aqui temos uma ocupação marginalizada, precária e totalmente degradante. Embora pareça encantadora para pessoas que acreditam alinhar o ofício ao prazer, o longa coloca em xeque a ideia distorcida do real quadro dessa profissão. E é movida para esse falso pensamento que Bella pensa ascender no meio, já que é uma mulher fisicamente atraente e que agrada aos olhos masculinos. E o filme consegue mostrar, através do uso direto da construção de determinadas situações, toda a complexa teia de problemas que a jovem precisa lidar, de uma violência que surge por baixo de uma camada bem fina e dúbia entre o acolhimento e o encorajamento, pressão e manipulação,
implicadas na dinâmica do set de filmagens. Mas tudo isso é entendido com clareza pelo espectador, gerando um mal-estar. Uma abordagem que nos lembra, em certa medida, a experiência do cinema de horror. Em todo o caso, as violações, estejam elas implícitas ou explícitas, fazem-se presente em toda a experiência de Bela. E a diretora consegue equilibrar essa atmosfera alternando entre o revelado e o sugerido, pontuando o universo através dos limites da violência e degradação e sempre fazendo uso de cenas provocativas e difíceis, mas que não precisam expor demais a protagonista da trama. Toda uma naturalidade percebida nos traços da personagem pode ser lida como fruto da precisa atuação de Sofia. Mesmo não pertencendo realmente ao mundo pornográfico, sua performance garante uma humanização a essa espécie de Alice no País das Maravilhas em uma dinâmica reversa. Porém, os seus medos, fragilidades, angústias e alegrias ainda aparecem de formas relativamente superficial. Refletindo em cima disso, é importante entendermos que a mulher precisa aparecer na tela de forma cuidadosa. E nesse ponto, eu acho que a diretora poderia ter se atentado mais ao modo como a protagonista opera dentro da narrativa. Porque no acompanhamento geral, a impressão que ficamos é de que Bela estaria apenas respondendo a estímulos externos. Outro detalhe importante que pode passar quase despercebido é a exigência extrema que as garotas possuem para com a higiene e a aparência. São múltiplas as cenas que esmiuçam essa rotina minuciosa que as mulheres precisam passar para serem aceitas no trabalho. E dentro dessa dinâmica, a naturalidade dos seus corpos, como seus fluxos e pelos, são discriminados. Outras vezes, o foco da narrativa recai mais nesse desconforto que a protagonista sente em maior ou menor medida a partir das decisões que ela toma no trabalho. É um desconforto que ganha forma, seja na sua percepção do meio ou de modo mais concreto, como o uso de uma roupa desconfortável, por exemplo. Na soma desses fatores, o filme explora de forma inteligente as camadas problemáticas do universo dos profissionais desse meio. O arco dramático proposto pelo longa assume uma posição ascendente, uma vez que a protagonista sai de uma visão inocente conforme vai entrando na indústria e passa a ser educada nos padrões tóxicos que existem no tipo de convivência aligerado. Por mais que o prazer esteja implícito no fazer de Bela, ele tende a vir a ser acompanhado também de um sofrimento ou abuso. E a partir dessa realidade é que a jovem vai aprendendo como transitar naquele universo. Uma atmosfera que pede dela a atenção para não ser objetificada, mas que também cobra dela a posição de uma mulher que precisa abrir mão da sua subjetividade e que, nesse sentido, quase se aproxima do arquétipo masculino da sua impossibilidade de demonstrar qualquer tipo de fraqueza ou fragilidade. Então, quem for assistir Pleasure, disponível na plataforma MUBI, com certeza vai presenciar uma obra ousada e intrigante. Um trabalho que consegue atingir o seu objetivo de instigar o público e refletir sobre aspectos da indústria pornográfica, principalmente naquilo que ela causa negativamente na vida dos seus profissionais.